Excelência, a memória. O Vossa Excelência, a memória está de volta e a nossa conversa agradável com o ex-vereador Adriano Diogo continua a partir de agora. A gente vai contar como é que foi a eleição da prefeita Luísa Erundina e a chegada do senhor aqui na Câmara. Isso. Então é o seguinte, o PT estava dividido entre Luísa Erundina e Plínio de Arruda Sampaio. A direção do PT queria como candidato o Plínio. A base, principalmente, embora o Plínio fosse uma pessoa da extrema confiança da igreja, a candidata da igreja da base, digamos assim, católica, era a Luísa Erundina. Aí teve uma ocupação lá na Zona Leste, lá perto do Parque do Carmo, da Gleba do Pêssego. E a Luísa estava lá, a Luísa era assistente social da prefeitura, a Erundina, né? Que eu falo Luísa, intimidade, né? A Erundina era assistente social. E lá na Gleba do Pêssego, que era um morrão lá perto do Parque do Carmo, do lado de onde é o Sesc hoje, foi ocupada. E houve uma repressão pelo Coronel Ávila terrível. A Luísa e a Irma Passoni ficaram presas lá pelo coronel. Ele prendeu as duas, confinou as duas. Deu um rolo impressionante. Então, a Igreja Católica, o Dom Angélico Sândalo Bernardino, que era o bispo lá da Zona Leste, da Teologia da Libertação, ele montou um caminhão de som, que eu nunca vi uma coisa tão grande na minha vida. Foi o padre Carlos Strabelli, que tinha um jornalzinho chamado Grita Povo. Eles resolveram apoiar a Luísa. Então não tinha um lugar na Zona Leste que não tivesse apoio das comunidades católicas. Então não tinha 2 turnos. Imagina você, quem concorreu com a Luísa foi o Serra. Não sei se o candidato a prefeito foi o Reinaldão, se foi o Maluf. Bom, a Luísa ganhou. E virou prefeita. Né? E era assim, a prefeita dos favelados, a prefeita dos pobres, dos miseráveis. Mas a cidade de São Paulo tinha uma repulsa, uma nordestina, né? Prefeita. E ela ajudou a eleger uma bancadinha que o cabeça de chapa era o Suplicy. Ele teve uma votação espetacular para os padrões da época de vereador. E elegeu uma bancada enorme, inclusive eu. Né? Aí nós viemos para cá na condição de vereador. E a Luísa prefeita. Lógico, a Luísa, ela foi esperta, né, para governar uma cidade como essa. Ela fez um secretariado que era um ministério, não era um secretariado, né? E para tirar também o preconceito. Mas era bem voltada para as questões sociais. A Aldaísa era secretária do bem-estar, Aldaísa Sposati, secretária do bem-estar social. O José Eduardo Martins Cardoso era secretário de Relações Governamentais. Essas pautas que o senhor trouxe para cá, de meio ambiente, de lixo, muita discussão de saúde, o senhor acha que o senhor teria espaço? Porque é o seguinte... Se fosse outra prefeita, por exemplo? A coisa... Não, é porque você tem que entender o seguinte, a conjuntura da época. Assim que nós assumimos, em 1989, nós tínhamos que fazer a lei orgânica do município. Porque já estava feita a Constituinte Federal, a lei orgânica do Estado, né? E tinha que fazer a lei orgânica do município, que era a Constituição Municipal. Como eu tinha formação de geólogo, eu peguei vários capítulos para fazer. Então, por exemplo, como eu era ligado ao Movimento de Saúde, ao Eduardo Jorge, ao Néder, ao Roberto Gouveia, eu fiz o capítulo da saúde. Depois, não tinha Secretaria do Meio Ambiente na cidade de São Paulo. Tinha o DEPAV, que era um departamento de áreas verdes, uma coisa assim. Aí nós temos o capítulo de meio ambiente.
aí na lei orgânica. Depois nós fizemos, bom, meio ambiente, saúde. Tinha que fazer um regimento sobre lixo. Aí nós temos um capítulo sobre o lixo, sobre recursos hídricos, sobre energia, que tudo era novidade, né? Bom, aí eu não fui secretário da Luísa, eu fiquei aqui na Câmara o tempo todo. O Pedro Dalari era vereador, o Pedrinho era vereador, agora me lembro. O Zé era secretário, o Zé Eduardo, o Pedro era vereador. O Pedro era o líder do governo. Imagina, olha a bancada. Pedro Dalari, Chico Itaker, Suplicy. E o Suplicy, aquele jeitão dele, né? Querendo caçar tudo que era vereador. A Luísa enlouquecia, porque ao mesmo tempo que ela precisava de apoio na Câmara, ele queria pôr os caras na cadeia. Como é que se equilibrava isso? Não equilibrava, não equilibrava. A Luísa enlouquecia, ele desestabilizava o governo dia e noite, mas ele montou a estratégia dele, né? Que era caça aos corruptos, e ele ficou nessa onda o tempo que ele ficou aqui, tanto é que ele se elegeu daqui, ele saiu senador da República. Direto para o Senado. Vê se ele é fraco, né? Então, assim era, mas eu era Luísa em período integral, né? Vereadora em tempo integral, Luísa em tempo integral. Isso é cascata, é autoelogio. Bom, aí o negócio é o seguinte, tinha que trabalhar que nem louco, né? Porque imagina, a prefeita nordestina do favelado, mulher, né? E tudo mais que ela traz, tinha que terminar as grandes obras de engenharia lá, aquela ligação da Santo Amaro lá, sobre o Parque de Ibirapuera. Bom, briga era boa aqui, que eu sei, hein, aqui no plenário. Era muito gozada, era muito divertida. Bom, aí a Luísa fez um governo, assim, para o povo, né? Porque o secretário de Educação era o Paulo Freire, a saúde era espetacular, foram abertos 5 hospitais, né? Tudo que eram obras paradas, o de Ermelino, o do Campo Limpo, o da Vila Inhocuné, o do Jardim Iva, lá na Sapopemba. Nossa, quanta coisa que foi feita, né? Então, imagina, tinha movimento, tinha aula de alfabetização nas escolas municipais, né? Cursos de alfabetização de adultos, milhares de pessoas. As escolas municipais, imagina, a merenda, agora me lembro, da área da ciência social, era só coisa química. Só aqueles achocolatados, aquelas coisas. A Luísa fez uma merenda verde, o Giannini era secretário, Ademar Giannini, um cara maravilhoso, que era a primeira vez que as crianças viam fruta. Tinha criança que nunca tinha visto um pedaço de frango em casa. Ia todo mundo para a escola comer, porque nunca ninguém tinha comida, né? Além da pobreza, veio uma merenda decente. Saudável. Saudável, fruta fresca, pera. Então o governo da Luísa foi isso. Aí a Luísa, o Maluf se candidatou. O Suplicy foi candidato a prefeito, ele perdeu e o Maluf ganhou. Quando o Maluf ganhou, aí veio a vingança, né? Contra o povo, contra a esquerda, né? O Maluf era muito cruel. Mas ele cometeu um erro que ele nunca podia ter cometido. Ele quis privatizar a saúde através de um negócio chamado PAS. Como se fosse um plano de saúde, como se fosse uma Prevent Senior. E aí ele quebrou a cara. Imagina você que o Maluf era candidato à presidência da República e ele teve que desistir da candidatura à presidência da República de tão mal aprovado que ele foi aqui na cidade de São Paulo.
E eu dei uma boa contribuição, né? Eu sei que eu estava lendo umas notícias da época e o senhor todo dia no gabinete lia o Diário Oficial, a equipe lia o Diário Oficial, conversava com a imprensa para fazer essa Não, oposição. imagina você, Vivi, isso aí é. Imagina você que o Maluf era tão louco que ele queria pôr 2 incineradores de lixo na Zona Leste. Então, a Marijane Lisboa, a professora da PUC, era ligada ao Greenpeace, e ela me ensinou quais os malefícios advindos da implantação de incineradores de lixo. Nós fizemos uma resistência tão espetacular, que eles foram obrigados a desistir. Depois vieram com a saúde, onde eles quebraram a cara. Também recuaram. Recuaram com o PAS. E o Maluf, ele tinha um secretário que era o Celso Pita. E eles inventaram um sistema de pagamento de precatório, eles inventaram um sistema contábil que nós descobrimos. E virou um escândalo. E aí o Maluf também queria fazer um túnel que ligava o córrego do Sapateiro por baixo do Parque de Ibirapuera, naquela avenida que deu prolongamento, que era a Travessa da Santo Amaro. Só que o túnel caiu. O Werner que estava como... Não era o Werner, era o Reinaldão. O Werner era o secretário de Meio Ambiente. O túnel afundou embaixo do Parque de Ibirapuera. A Avenida Santo Amaro ficou ilhada, e também aquela avenida que vai lá no túnel do Morumbi, afundou tudo. Como eu era geólogo, eu sabia todas as loucuras que eles fizeram, que eles erraram. Passaram com uma sonda, com uma perfuradora embaixo da galeria do Sapateiro, do córrego, e o córrego ruiu e inundou Santo Amaro inteirinho, lá na Vila Olímpia. Aí eu consegui conversar com o promotor e nós embargamos a obra. O Maluf quase enlouqueceu, né? Quase enlouqueceu. Então esse era o clima do governo Maluf. E aí ele desistiu de ser candidato à presidência da República. Infelizmente, nosso tempo está acabando. É uma aula de história esse homem, gente. Eu peço Olha. desculpas se não deu tempo para a gente contar tudo. Não, tá bom. Foi muito bom. Ficamos sabendo de muita coisa interessante, ó. Principalmente essa questão das diretas, a importância da Câmara. É verdade. Isso ninguém tinha contado pra gente. Eu agradeço todas essas informações. Eu que agradeço. Todas essas contribuições. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no querida. Vossa Excelência. Obrigado. E é isso, nosso programa hoje fica por aqui. Até a semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência e até mais.